Boa noite a todos os irmãos que estão na casa do Senhor para prestar-lhe o culto devido neste momento. Este culto também, no dia de hoje, tem o intuito especial de nós estarmos prestando esse culto com os grupos familiares, no sentido de promover e exaltar os grupos familiares que é realizado semanalmente nos lares. Então nós também temos este objetivo no culto de hoje, né? Nos voltarmos para os grupos familiares. O culto é a Deus, não é aos grupos familiares, mas o culto é prestado ao Senhor, né? Vamos iniciar o culto, então, orando ao Senhor nesse instante. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, ó Deus, para Te cultuar, Te adorar, ó Deus, falar, ó Deus, nas nossas necessidades, dos nossos anseios ao Senhor, ó Deus, neste momento, aqui congregado, ó Deus, com a Tua igreja. Nós Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor se presente no culto, ó Deus, nos assistindo, ó Deus, em todos os momentos, abençoando todos os atos deste culto, ó Deus. Abençoe também os grupos familiares, ó Deus, que se reúnem semanalmente e que aqui estão presentes também, ó Deus, no dia de hoje. Que o Senhor os abençoe, os guarde, ó Deus. Abençoe a Tua palavra que será ministrada, ó Deus. Fala ao nosso coração através dela. E assim, ó Deus, nós Te bendizemos, Te invocamos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, a Tua presença conosco, ó Deus. E é no nome de Jesus que o fazemos, ó Deus. Amém. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Convido a todos a se colocarem em pé, porque após a leitura dos Salmos, nós iremos cantar um hino, e geralmente cantamos em pé mesmo. Salmo de número 100, vamos ler todos juntos este salmo. Diz assim a palavra do Senhor: hino de ingresso ao templo, salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos entoar o hino de número 110. Cristo achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomando-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já
irmãos podem se assentar. Novamente eu saúdo a todos os presentes, a quem nos acompanha pela TV Grandourados, a quem nos acompanha pela transmissão ao vivo pela internet, e em especial aqueles que são membros dos grupos familiares e hoje estão aqui conosco. A Igreja do Senhor é como um corpo. Durante a semana as células se reúnem, mas células sozinhas não são corpo. Células se reúnem para formar tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas e sistemas formam o corpo humano, e a igreja é o corpo de Cristo que só se completa com essa reunião dominical e conjunta. Que Deus te abençoe onde você estiver. Nós temos lido continuamente as Sagradas Escrituras e agora nós estamos na primeira epístola de João. Minha sugestão, abra sua Bíblia em Apocalipse e folheie de forma reversa, que aí você vai ter Judas, terceira epístola de João, segunda epístola de João, primeira epístola de João. Não deixe ninguém sem o texto bíblico, a fim de compartilhar. Se você tem Bíblia nos bancos aí, aos membros da igreja, se porventura você ver um visitante ou alguém sem, os pais compartilhem com seus filhos. Sagradas Escrituras são a luz para os nossos caminhos. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Vamos lá. Os irmãos lerão comigo em 2 momentos, ok? Eu lerei do versículo 1 até o versículo 6, e do versículo 7 até o 11, todos nós leremos a uma só voz. Depois eu lerei do versículo 12 até o 25, até o 26, e do 27 até o restante nós leremos juntos novamente, ok? Acompanhe a leitura então das Sagradas Escrituras. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A uma só voz do versículo 7 até o 11, leiamos. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia eu vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Eu lerei a partir do versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne,
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que se ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Leiamos do versículo 27 até o 29 a uma só voz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, que é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Texto rico, meus amados irmãos, para que nós tenhamos um diagnóstico dos nossos pecados. O nosso relacionamento com Deus está intimamente ligado ao nosso relacionamento para com o irmão. Não existe relacionamento vertical com Deus desvinculado do nosso relacionamento horizontal. E quantas vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas temos desavenças ou odiamos aqueles que estão ao nosso redor. Quantas e quantas vezes somos mentirosos. Mas existe uma boa notícia. Diante de um diagnóstico tão cruel, nós temos advogado junto ao Pai, que intercede por nós e ganha toda a causa que chega às mãos dele. A boa notícia é que jovens podem vencer o maligno no sangue do Cordeiro. Pais podem ter suas famílias restauradas no sangue do Cordeiro também, confessando os seus pecados. Todos têm acesso à vitória sobre o pecado, não na nossa força, mas no Cristo crucificado. Curva sua cabeça, ore silenciosamente, confessando os seus pecados. Logo após alguns instantes de oração silenciosa, eu interromperei o silêncio com uma oração audível, agradecendo a Deus o perdão dos nossos pecados. Oremos.
de amor, pedimos perdão a Ti, ó Pai, por quantas vezes que nós nos comportamos como filhos do inimigo, com palavras torpes, com palavras assassinas, ó Pai. Quantas vezes que nós envergonhamos o nosso Pai Celestial com um procedimento que não é digno daqueles que confessam a Jesus Cristo como Senhor. Perdão pelas nossas palavras, pelos nossos olhos, ó Deus. Pedimos perdão sequer pelos nossos pensamentos também, que vagueiam por caminhos tão tortuosos, ó Pai, que não os da Tua palavra. Deus, perdoa-nos, que o pecado nos constranja, ó Deus, mas que em nome de Jesus, sabendo diante de uma verdade tão bela, sabermos que temos advogado junto ao Pai, que intercede por nós, ó Deus, que o nosso coração se alegre com esse perdão, e que este culto, ó Pai, seja um culto de novidade de vida, ó Deus, que a nossa vida ela é pautada pela ausência do pecado, mas se ele acontecer, ó Deus, que em Jesus Cristo possamos ser perdoados, ó Deus. Transforma as nossas vidas, cria constrangimento naqueles que andam distante das Sagradas Escrituras e que tenham sua vida norteada por elas, ó Pai. Muito obrigado, porque não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que já foi morto na cruz. Amém. Vamos nos colocar em pé. Nós cantaremos o hino Pastor Divino, número 117 dos nossos hinários. Enquanto nós cantarmos esse hino, você pode devolver ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas e louvá-lo com as primícias dos seus bens. Aos que são visitantes, não se sintam constrangidos, é um privilégio aos membros da igreja, mas se você quiser fazê-lo também, fique à vontade. Logo após cantarmos o hino, então, o diácono responsável orará ao Senhor. Eis-nos, ó Pastor Divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fadigados ao teu bom redil, Senhor. Leva aos teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As passagens de celeste e doce amor. As passagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Amém. Oremos. Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar mais uma vez na tua casa, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor a teu nome, Pai.
Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, esses dízimos e ofertas que a Tua família trouxe aqui, Pai. Abençoa cada um, Pai, abençoa a cada família, a cada homem, mulher, jovem, criança, que aqui trouxeram esses recursos, Deus. Dê sabedoria às pessoas que irão administrar esses recursos, para que sejam usados somente para a honra e glória do Teu nome aqui na terra. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, e nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Permaneçamos em pé e nós continuaremos louvando a Deus agora com os nossos cânticos. Solta o carro.
santo, Cristo, o Filho de Deus, teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou e perdoado sou. Em teu nome, só em ti tudo posso sofrer e permanecer. Em teu nome. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro, Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Teu nome é santo. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que
e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Vem, meu ser, tu és o autor, aquele que me amou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu. Tu és o autor, a igreja vai declarar agora. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu pra o teu louvor. A igreja pode assentar-se. Meus irmãos, uma das alegrias que nós temos como comunidades da fé, Igreja do Senhor Jesus Cristo, é estar também recebendo entre nós novos irmãos para comporem conosco esta família, a família de Deus. E nós vamos convidar os presbíteros da igreja que estejam aqui à frente, aqueles que estão presentes, para estarmos recebendo alguns novos membros no corpo de Cristo. Já há alguns dias atrás, a igreja recebeu por transferência duas irmãs, a Nadir Alves da Silva e a Zenaide Alves da Silva. Por motivo de tratamento de saúde da Zenaide, foi prolongado aqui um pouquinho recebê-las oficialmente. Queria que elas viessem aqui à frente. Nós vamos estar orando por elas. Elas vieram transferidas da Igreja Presbiteriana Independente da cidade para a nossa e vamos recebê-las aqui com muito carinho. Queria convidá-las aqui. Zenaide, nós temos orado por ela, não só nos nossos cultos públicos, na nossa reunião de oração, mas também individualmente, pelo seu tratamento de saúde. E hoje ela estava bem, veio à casa do Senhor e nós vamos aproveitar para recebê-las. Zenaide e Nadir, que Deus abençoe muito a vida de vocês, sejam muito bem-vindas entre nós. A palavra de Deus nos instrui a tratarmos como irmãos uns aos outros. Isso significa perdoar uns aos outros, amarmos uns aos outros e também estarmos orando e encorajando uns aos outros. É parte da nossa comunhão no corpo de Cristo. Gostaria que vocês viessem mais pertinho de mim.
Nós vamos orar. Você está aí no seu banco, mas pode também curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar com estas irmãs. Senhor Deus, muito bom estarmos na Tua casa nesta noite tão preciosa, este momento de culto ao Teu nome, quando já podemos cantar louvores, falar contigo, ouvir a leitura pública das Escrituras, a Tua palavra, falando aos nossos corações. O ministro por excelente do culto, que é o Teu Santo Espírito, nos conduzindo a toda a verdade, esteja também nesta hora, conduzindo o nosso coração a Ti de uma forma tão perfeita em Cristo Jesus, onde o nosso culto é aceito pelo Senhor. Oramos agora de forma muito agradecidos ao Senhor pela vida da Zenaide, pela vida da Nadir, e agora quando podemos recebê-las na igreja local, para fazer parte do rebanho do Senhor conosco, nós queremos bendizer o Teu nome, agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Oramos e colocamos na Tua presença a vida, a saúde da Zenaide, ó Pai, e que ela continue firme na fé, firme nos Teus propósitos. Oramos também pela irmã Nadir, que ela seja sempre perseverante e incansável nesta tarefa de ser uma testemunha do Senhor sobre a face da terra, enquanto o Senhor preservar a vida delas. E que a graça do Senhor repouse sobre elas, sobre os seus demais irmãos, sobre toda a sua casa. Oramos agradecidos por podermos recebê-las aqui nesta igreja local. E que elas encontrem entre nós amor, alegria, paz, para viver a Tua bondade, para viver a bênção da salvação e a alegria da Tua salvação. Portanto, nós oramos por elas e fazemos isto recebendo-as também como membro da igreja local, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Embora o conselho da igreja esteja cumprimentando-as em nome da igreja, depois do culto, não perca a oportunidade de dar um abraço nestas irmãs e dizer a elas o quanto elas são bem-vindas aqui no nosso meio. Deus abençoe, irmãs. Também nós vamos receber hoje, pelo batismo infantil, o Israel Luca Gonçalves Costa. Ele é filho do nosso irmão Costa, o José Roberto Costa, e da Kátia. Queremos convidar este casal para vir aqui. E enquanto eles vêm, nós vamos cantar a primeira estrofe, o coro do hino 367. Vinde, meninos, vinde a Jesus. É a forma de participarmos com eles. Vamos lá? Vinde, meninos, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênçãos na cruz, os pequeninos Ele conduz, ó vinde ao Salvador. Que alegria sem pecado ou mal, reunirmos todos afinal, na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com essas palavras, o apóstolo Pedro, naquele dia que ele pregou o sermão do Pentecostes, ele instruiu as famílias e aqueles que disseram: que faremos, irmãos? Que faremos? Então, ele instruiu com estas palavras. Queria que a família chegasse aqui mais perto. E eu quero perguntar ao Costa e à Kátia, se é desejo de vocês, como pais cristãos que são, consagrar este vosso filhinho Israel ao batismo infantil. É? Nós vamos então passar as instruções. Costa e Kátia,
A aliança contraída entre vocês e Deus pelo batismo compreende também a posteridade de vocês e dá a vocês o privilégio de trazer vossos filhos também perante o Senhor. Eu sei que lá só faltava o Israel, os demais já fazem parte da igreja do Senhor aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser o rito de iniciação na igreja. E ele significa, o sacramento significa para nós que nascemos como nascem todos os homens, em pecado, inclusive o Israel. Necessitamos de sermos purificados pelo seu sangue e pelo poder do Espírito Santo. Mas o fato de vocês dedicarem o seu filho Israel a Deus envolve também reconhecimento de certos deveres que vocês passam a ter diante de Deus, com Ele e com a igreja de Deus sobre a face da terra, em referência ao Israel, este vosso filho. Então eu gostaria que vocês respondessem com muita sinceridade as perguntas que passo a fazer aos pais. Meus irmãos Costa e Kátia, prometem que se Deus for servido conservar a vida deste vosso filhinho Israel, vocês vão educá-lo na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, sim? Vocês prometem encaminhá-lo pelas veredas, ou as santas veredas da cruz de Cristo, servir vocês mesmos de exemplos de piedade para o Israel e para a sua casa, e fazer todos os esforços para livrá-los de más companhias e de maus exemplos, ensiná-lo a Bíblia, a palavra de Deus, trazê-lo regularmente à igreja, ensiná-lo a adorar com reverência ao Senhor e a estimar os demais irmãos desta igreja como parte da família da fé, sim? Vocês prometem ainda orar com ele e por ele, e dar ou providenciar para que seja dada a instrução e a educação que vocês puderem, e criá-lo na disciplina e na correção do Senhor, sim? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé nesse instante, porque o Senhor, nosso Deus, Ele prometeu que é o Deus dos pais e também o Deus dos filhos, e que Ele usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Por isso que é um grande privilégio não só apresentar o filho ao batismo, nossos filhos, mas cumprir com eles estes compromissos que nós fazemos perante o Senhor nosso Deus. Talvez muitos pais aqui precisam de refletir, junto com o Costa, junto com a Kátia, essas perguntas do sacramento do batismo, no sentido de orar com eles e por eles. Um pai, uma mãe, nunca pode deixar de orar e parar de orar pela vida espiritual dos seus filhos. Senhor, muito obrigado pela vida do Costa e da Kátia. Obrigado porque, como pais crentes que são, estão aqui agora cumprindo um dever cristão perante o Senhor e perante a igreja. Estão fazendo votos da aliança com o Senhor. E neste voto da aliança, onde o Senhor promete ser o Deus deles e também de seu filho, ou de seus filhos, eles agora vêm perante o Senhor apresentar e consagrar este seu filhinho Israel ao batismo. E acabam de fazer solenes promessas perante o Senhor e perante a igreja, de compromissos que eles terão no seu lar, no seu dia a dia, com este filhinho Israel, assim como já tem com os outros filhos. Deus, eu oro por eles e oro por todos nós, pais cristãos, que também um dia apresentamos nossos filhos perante o Senhor, os batizamos na tua casa, prometemos todas estas coisas que aqui foram prometidas. E às vezes, no dia a dia, na correria, acabamos negligenciando alguns destes princípios.
Mas que a tua graça renovadora neste momento de culto venha renovar o nosso coração perante o Senhor. Talvez tenha também filhos aqui que um dia foram consagrados ao Senhor e quando cresceram, afastaram da tua presença e precisam voltar para a presença do Senhor nosso Deus. Que esta noite seja uma noite de profundas transformações e de restauração da aliança com o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nós vamos batizar o Israel. Israel foi o nome que Deus deu a Jacó depois de encontrar com ele no val de Jaboque e tornou o príncipe de Deus. Israel, filho da promessa, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, agora quando acabamos de colocar o sinal da aliança, o batismo cristão, sobre o Israel, teu filho, e o Senhor promete cuidar dele, porque é um cordeirinho do Senhor, e o Senhor é o pastor das suas ovelhas. E que este cordeirinho do Senhor cresça no nosso meio, recebendo toda a influência da aliança com o Senhor. E este ato que acabamos de realizar na terra em teu nome, este sacramento que sela a nossa união com o Senhor, e agora este sinal da aliança colocado sobre este nosso querido irmão Israel, que o Senhor esteja ao lado dele. E todas as bênçãos, todas as promessas que são feitas neste sacramento, sejam agora recebidas por ele. E que ele cresça dentro desta aliança com o Senhor para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. E que o Senhor mesmo venha livrá-lo de más companhias, trazer os bons conselhos ao coração dele. E quando ele chegar à idade própria, que ele compreender por si mesmo os termos desta aliança, que ele possa confirmar este momento, professando a sua fé em Cristo, e, ó Deus, entrando pessoalmente, ele mesmo, nesta profunda aliança e relacionamento com o Senhor. Assim nós oramos por ele e por todos os filhos da igreja, as crianças que crescem no nosso meio. E fazemos isto no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode assentar-se. Ok. A família vai assentar-se. Nós vamos convidar todas as crianças até 9 anos para que venham aqui à frente. Nós vamos orar com as crianças e depois elas vão para o momento do culto infantil. Então, todas as crianças de até 9 anos de idade. E nós não tivemos oportunidade depois da EBF, mas nós tivemos durante o mês de julho a Escola Bíblica de Férias. Cerca de 175 crianças foram inscritas aqui na nossa Escola Bíblica de Férias. Foi um tempo maravilhoso e quero parabenizar aí toda a equipe pelo trabalho tão bonito que foi feito com as nossas crianças, a Escola Bíblica de Férias. E vocês que têm filhos, nunca deixem de trazê-los à casa do Senhor para estarmos aqui ministrando também a palavra de Deus sobre o coração das nossas crianças, dos nossos filhos. Nós vamos orar com essas crianças. Eu quero convidar o Helder para vir aqui e estar orando pelas nossas crianças. Nosso Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui presente na Tua casa, Senhor. O Senhor possa estar abençoando todas as crianças, que o seu crescimento possa estar sendo em Teu nome, Senhor. O Senhor possa estar juntamente com eles dia a dia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. As crianças podem ir. É um momento especial delas. Deus abençoe lá nossas crianças
e também os professores. Irmãos, este culto de hoje, lembrando aqui as nossas tarefas dos nossos grupos familiares. A igreja, durante a semana, se reúne nos lares, através de muitos grupos familiares. Nós temos aí os líderes que cuidam destes grupos familiares, com todo o carinho, com todo apego, as famílias que participam dos grupos familiares, e nós queremos agradecer a Deus e bendizer ao Senhor por ter aí nos nossos lares estes grupos reunindo a cada semana. E de 3 em 3 meses, nós temos o 5º domingo, em um destes meses, onde nós paramos para lembrar e encorajar os grupos familiares da santa tarefa da proclamação da palavra de Deus e a oportunidade que esses grupos dão a todas as famílias da igreja de receber uma reunião, de acolher a palavra de Deus, de convidar um vizinho, um amigo, e insistentemente, perseverantemente, nós temos visto esses grupos familiares se reunindo. Então nós queremos parabenizar aí a todos os irmãos, dizer às famílias que ainda não participam dos grupos familiares que é uma bela oportunidade que a sua família tem de estar durante a semana ajudando na proclamação da palavra de Deus através deste trabalho. Se você ainda não é membro, a sua família não participa, procure os nossos líderes, aquele balcão de informações ali, pode passar todas as orientações, inclusive o grupo familiar que se reúne mais próximo da sua casa, tá bom? E se algum local está muito distante, venha conversar conosco, a gente pode abrir um grupo familiar também, lá, por exemplo, nas Sitiocas, viu? Então, nós podemos fazer isto. Procura aí algum de nós, os pastores ou algum dos presbíteros, e nós vamos tomar também essas providências. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9. Eu quero pregar hoje sobre a conversão de Saulo de Tarso. Provavelmente você já leu muito a história deste apóstolo, o apóstolo Paulo. Mas antes dele se tornar este apóstolo Paulo, apóstolo da graça, ele era apenas o Saulo de Tarso. Um homem difícil, um homem duro, um homem cruel, mas não tem coração tão duro para o Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Saulo é o exemplo de um pecador notório, que o Evangelho alcançou com a sua graça, com o seu poder e com a sua misericórdia. Deus poderia simplesmente ter destruído Paulo, mas Deus, na sua infinita graça, escolheu salvar Saulo de Tarso. Abriram a sua Bíblia, Atos capítulo 9, os versos de 1 a 9, nós vamos ler e depois nós vamos destacar alguns outros textos. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu.
este é o texto. Deus amado, nós pedimos que a palavra do Senhor que nós acabamos de ler, cuja promessa do Senhor é que ela não volta vazia, que ela possa encontrar lugar no coração de cada um de nós agora. Aqueles que já são salvos, encontrem aqui encorajamento para pregar a tua palavra, sabendo que não há nenhum coração tão duro que não possa render-se ao Senhor. E aquele que ainda não encontrou salvação em Jesus Cristo, que esta noite possa ser uma noite de conversão, uma noite de salvação, uma noite de novo nascimento. Oramos pedindo a ação poderosa do teu Santo Espírito, que converteu o coração de Saulo de Tarso e pode também converter corações aqui nesta noite. Nós oramos na confiança do Senhor, na tua graça, no teu poder e na tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Quando lemos Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos aqui no capítulo 9, com um momento que a igreja cristã estava sendo duramente perseguida. E encontra voz neste homem chamado Saulo de Tarso. No capítulo 8, versículo 1, fala que Saulo estava ali e consentiu na morte de Estevão. Lembram que Estevão foi apedrejado. E a partir daquele momento, Saulo comandou aquele apedrejamento. O primeiro diácono da igreja foi apedrejado, morto, também chamado o primeiro mártir do cristianismo. Quem autorizou a sua morte foi um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem era um homem perseguidor da igreja. O versículo 3 do capítulo 8 fala que Saulo, naqueles dias, assolava a igreja. Como que ele fazia isto? Ele entrava na casa dos crentes, arrastando mulheres, crianças, homens, idosos, e encerrava-os no cárcere. Está aí no capítulo 8, versículo de número 3, de Atos dos Apóstolos. Mas diz que ao mesmo tempo que levantou aquela grande perseguição contra a igreja, por onde ela ia, perseguida, ela ia pregando o evangelho. A igreja é igual tiririca. Você conhece tiririca, aquela plantinha que todo mundo quer matar quando nasce no jardim? A igreja é mais ou menos igual tiririca, onde joga, nasce. Ela espalhou por aquela região, perseguida, e onde ela ia, mesmo perseguida, onde caía um crente, ali nascia o evangelho, nascia uma igreja. Quando deparamos neste capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, mostra um momento que a igreja estava já espalhada por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja havia se espalhado por ali, não por estratégia missionária, não porque queriam pregar o evangelho nessas cidades, mas porque foram expulsos de Jerusalém e perseguidos em Jerusalém. E um dos homens que se tornou notório na perseguição da igreja naqueles dias era Saulo. O texto de Atos 9 aqui que lemos, volta os seus olhos, eu quero fazer uma releitura deste texto, parafraseando o texto. Diz aqui que Saulo, este homem, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele não apenas contentava com perseguir o pregador, ele perseguia também a mensagem que era pregada. E ele queria de todas as formas eliminar os discípulos de Cristo. E aqui diz que ele respirava ameaça. Esse homem bufava de raiva quando ele ouvia falar de um cristão. Respirar ameaça aqui é exatamente isto, um bufar de ódio que ele tinha contra os cristãos, contra os discípulos do Senhor. Não contente em persegui-los em Jerusalém e apedrejar nosso irmão Estevão, ele também achou no direito de pedir autorização, continua o texto, a carta aos sacerdotes para ir até as sinagogas de Damasco. Porque esse caso lá nas sinagogas, e sinagoga é uma referência
a igreja dos judeus, e se chegasse lá, encontrasse alguns tentando penetrar dentro das sinagogas, alguns que eram discípulos de Jesus, ele queria ter o direito de chegar e fazer o que ele sempre fazia: arrastar, prender, judiar, e ele mesmo diz que chegou a fazer alguns crentes a blasfemarem contra Deus. Alguns que eram do caminho. E o texto aqui diz que homens, como também mulheres. Esse homem, Saulo de Tarso, ele não respeitava estas coisas. Homens, mulheres, crianças, idosos, quem ele encontrasse pela frente. A única coisa que ele queria saber se era um discípulo de Cristo. Ele queria persegui-lo e matá-lo. O texto continua, a narrativa de Atos é uma narrativa histórica. Ele continua dizendo que ele foi estrada fora. E quando chegou, aproximando-se de Damasco, subitamente quer dizer, de repente, do nada, uma luz muito forte no seu rosto e ao seu redor, e ele caiu por terra. E enquanto ele caiu por terra, aquela luz muito forte que brilhou ao seu redor, ele ouviu uma voz que ele não falava, que disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele poderia ter dito: não sei quem é, mas eu não persigo o Senhor, eu estou perseguindo os seus discípulos. Aqui fica muito claro para nós que quem persegue a igreja é como perseguir o Senhor da igreja. Quem persegue a igreja tem uma dura conta a acertar como rei e cabeça e senhor da igreja. E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? Quírios, Senhor. Ele já sabia mais ou menos quem era. E ao perguntar, ele ouve uma resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então o Senhor manda: levanta-te e vai, entra na cidade, e lá te dirão o que convém fazer. Mas os companheiros de Paulo ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Paulo ali, companheiros, de uma certa forma ficaram perplexos. Um fica cego, outro fica emudecido, diz aqui o texto, porque não via ninguém. E Saulo então, quando abriu seus olhos, nada via. Mas eles guiaram pela mão e entraram em Damasco, e ele ficou 3 dias ali nessa condição, nada comeu e nada bebeu. Irmãos, a narrativa bíblica aqui é da conversão de um pecador notório. Na sociedade existem pecadores discretos e pecadores notórios. Pecador notório é aquele que todo mundo sabe que ele é um grande pecador. Todo mundo parece que pode converter naquela cidade, menos o pecador notório. Se você não lembra, eu vou refrescar a sua memória. Jericó tinha um pecador notório. E Jesus entrando em Jericó, esse pecador notório subiu numa árvore. Você sabe de quem que eu estou falando? E diz que ele era um homem rico e maioral dos publicanos. E Zaqueu então sobe na árvore. Ele era um pecador notório, a ponto de quando Jesus desce e vai hospedar com ele, todos em Jericó murmuravam e diziam: ele se hospeda com um homem pecador. Por que Zaqueu parecia mais pecador que todos? É que ele era um pecador notório. E quando converte um pecador notório, todo mundo fica uriçado, todo mundo fica admirado. Tanto que você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que a própria igreja não acreditava que esse homem tinha se convertido, porque ele era um perseguidor daqueles que eram do caminho. Como que vai se converter um homem como esse? Era um pecador notório. A história da reforma conta de Lutero. Lutero não era um pecador notório, ele era até um homem religioso. Ele era da ordem dos agostinianos, e um bom religioso da sua época, mas o seu coração era inquieto, não tinha paz, não tinha alegria e não tinha salvação. E a Bíblia diz que, a história da igreja diz que muitas noites Lutero acordava em verdadeira tortura.
ele acordava em verdadeiros pesadelos, e ele ali dizia: "Ah, o meu pecado, oh, o meu pecado, o meu pecado". Ele não era um pecador notório, mas era um homem religioso sem salvação. Ele não tinha ainda encontrado a graça do Evangelho, até que um dia, lendo as Escrituras, ele leu lá que o justo viverá pela sua fé, e ele então encontrou salvação para a sua alma. A verdade, e voltando aqui para o texto, que Saulo era um perseguidor da igreja, e ele perseguia todos aqueles que eram testemunhas de Cristo, aqueles que eram do caminho. A palavra aqui do caminho significa aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo. Talvez você nunca atentou para o passado violento de Saulo de Tarso. Você só conhece Paulo, o apóstolo da graça. E nós fazemos bem em conhecê-lo assim. Mas esse homem, ele relatou mais tarde as suas próprias crueldades e as intenções cruéis que ele carregava no seu coração contra a igreja de Cristo. Quando ele foi preso em Jerusalém, está registrado em Atos 22, diante das autoridades, quando deram a ele a palavra, ele narrando a sua conversão, isto que acontece com ele aqui em Atos capítulo 9, ele então diz: "E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres", mesmo relata as suas crueldades. Perante o rei Agripa, em Atos 26, ele admite a sua crueldade contra a igreja, contra os cristãos, e ele diz: "Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Alguns eu até obrigava a blasfemar". E eu penso que ele relatava isso com muita tristeza. Eu lembro de um senhor na igreja lá em Minas, que ele batia nos filhos, quando os filhos iam para a escola dominical. Era para os meninos ir para a catequese, e no caminho eles davam a volta e iam para a escola dominical da nossa igreja lá. E quando ele descobria, ele surrava aqueles meninos, os seus filhos. Mais tarde ele se converteu, era um carregador de andor na cidade, nas procissões. Mais tarde ele se converteu, e ele chorava com a gente, falava: "Pastor, a minha ignorância, quantas vezes eu bati nos meus filhos. Um dia eu espanquei meus filhos, que a minha esposa, com tanta raiva, com tanto ódio deles estarem indo atrás de igreja, de Bíblia, que eu espanquei eles tanto que a minha mulher teve que lavá-los com sal". Ele, num leito já, bem no final da sua vida, ele chorava de tristeza de ter feito isso. Eu acredito que Paulo, ele carregava essa terrível tristeza da sua ignorância. Quando ele relata ao rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, você pode ler lá que ele retrata, era para ele defender o seu pelo, a sua pele, e ele não defendeu, pelo contrário, ele foi narrar a sua conversão e dizer: "Olha, eu mesmo perseguia esses santos, prendia, matava, sentia na morte de alguns, obrigava a blasfemar outros, arrastava homens e mulheres. Este homem, ele tinha suas mãos sujas de sangue, e sangue dos santos, sangue da igreja do Senhor Jesus Cristo". Mas certo dia, a misericórdia de Deus o encontrou e alcançou aquele coração rebelde de Saulo de Tarso. E ele começa então a escrever uma nova história. Se você olhar a vida de muitos aqui, se mistura com a vida de Saulo de Tarso, talvez não na dimensão de um pecador notório, mas daquele que o Evangelho alcançou e mudou a sua história, mudou o rumo da sua vida, mudou a direção da sua vida, mudou os seus valores, mudou suas vontades, mudou a sua perspectiva, tirou a tristeza, a alegria, tirou o desespero e deu esperança. Seu coração pode também ainda ser um coração rebelde e que precisa de ser escrito nele uma nova história como Saulo de Tarso.
Nós lemos neste capítulo de número 8, anterior, que a história da igreja perseguida defronta-se com a crueldade deste homem, mas no capítulo 9, de repente nós vemos a narrativa surpreendente que já entra dizendo que Paulo, ou Saulo, ele respirava essas ameaças contra a igreja, ele pede autorização dos sacerdotes, ele tem carta, ele agora está sedento de mais sangue dos cristãos, irritado com as notícias do que os cristãos estavam fazendo na região da Galileia e de Samaria, fazendo o mesmo que eles fizeram em Jerusalém, de espalhar o evangelho por todos os bairros da cidade. Ele caminha para uma ação sangrenta em Damasco, ele avança na sua comitiva pelo norte da cidade de Jerusalém e caminha com a mesma fúria que Alexandre o Grande já havia caminhado para perseguir e dominar a Pérsia. E Saulo, então, pronto para derramar sangue de cristãos, perde todo o seu controle, caminha naquela direção, a sua raiva se intensifica, ele agora tem autorização para fazer as suas crueldades, e ele caminha na direção de Damasco. Eu fico pensando, meus queridos irmãos, imaginou se você e eu fosse crente em Damasco nesses dias? Quando chegou em Damasco, ou chegasse em Damasco, a notícia de que Saulo de Tarso não só subia com a comitiva para Damasco, mas ele tinha autorização, ele estava cheio de razão e ele estava legalizado para fazer o que desejasse com a sua vida. Imagina se você morasse em Damasco nesses dias, se você fosse crente em Damasco, sabendo que lá vinha o furioso Saulo de Tarso e que as suas intenções não eram boas. Ele respirava ameaça de morte contra os discípulos de Jesus, e nessa fúria ele vinha caminhando. Mas por outro lado, para pensar como Deus cuida da sua igreja, como Deus é bom conosco, como Deus cuida da sua igreja. Ninguém podia barrar este homem senão Deus. Ninguém podia enfrentar este touro bravo, senão Deus. Ninguém podia dominá-lo, senão Deus. E ninguém podia imaginar o que estava para acontecer ali. Mas a Bíblia diz, e queremos refazer aqui este momento, quando ele então, caminhando para Damasco, ele já tinha feito uma longa jornada. Já dera prazo dele pensar no mal que ele iria fazer à igreja em Damasco. Mas em nenhum momento do texto diz que ele havia mudado de ideia. Acontece os versículos 3, 4, 5, que ele já estava aproximando de Damasco. Talvez já podia ver a cidade à sua frente. E de repente, quando provavelmente já marcava com a sua diligência as estratégias que usariam em Damasco, as crueldades que fariam. Não sabemos o que estes homens conversavam, o que esta comitiva falava, mas quem sai para uma missão, sai planejando a sua missão. E quando em cima de Damasco, diz aqui o texto, a palavra de Deus, que brilha uma luz forte, e ele cai sobre terra, e no outro texto ele diz que esta luz era tão forte, ou mais forte do que o sol ao meio-dia. E ele então ouve esta voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando deparamos com a narrativa do texto, quase dá para ouvirmos os freios dos cavalos rangindo, e naquele momento da viagem criminosa de Saulo, ela sofre uma interrupção divina, porque a mão poderosa de Deus, ela está sobre a igreja. E aqui o texto que subitamente, a palavra quer dizer que o Senhor apareceu de repente a Saulo, e o Senhor é assim mesmo, subitamente Ele aparece para fazer a operação da sua graça no coração do pecador. Assim como Ele apareceu subitamente para Saulo, Ele já apareceu subitamente para a vida de muitos irmãos e irmãs aqui, e certamente ainda fará isso em muitos corações duros e secos,
que precisam de ser convertidos a Ele. Sem aviso, sem ameaça, sem ensaio, o pecador está agora atolado nos seus planos pecaminosos, não só Saulo de Tarso, mas o pecador dos nossos dias também, e de repente o Senhor aparece, e longe da sua consciência ele estava, e adentra o seu coração, esse Saulo orgulhoso, sedento de sangue e cheio de ódio, autossuficiente, ele cai cego, ele cai vencido, ele cai trêmulo, e logo então ele pergunta no meio daquele alvoroço que incomoda a sua alma: quem és tu, Senhor? Talvez esta é a pergunta mais inquietante para um pecador, quando ele tem que perguntar sabendo quem é. Quem és tu, Senhor? Se ele diz Senhor, ele sabia muito bem quem era. Ele já está rendido. Ele já reconhece que há um Senhor na história. E há um Senhor naquela cena. E a resposta de Jesus é curta e direta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deve ter passado vários segundos de silêncio profundo na alma de Saulo de Tarso. Sua maldade, seu ódio, sua fúria esvaziou-se como um balão furado. A sua viagem tomou outro rumo, sua vida tomou outro sentido. Saulo fora alcançado pela misericórdia de Deus. Ele agora confronta-se com o Todo-Poderoso e a sua conversão torna-se uma conversão dramática e notória. Observa aqui, irmãos, o seguinte: este homem, ele é o relato de muitos pecadores, notórios ou não, que a graça de Deus manifesta a ele, levando salvação. Eles lutam contra Deus em sua incredulidade e em sua consciência o quanto podem. Num zelo religioso, às vezes alguns caminham até mesmo sem salvação. Você precisa entender uma coisa, que Paulo mais tarde, ele confessa diante do rei Agripa, quando ele narra a sua própria conversão. Ele diz o seguinte, que ele mesmo narrando, ele ouviu uma voz do céu. Aqui é Lucas narrando a conversão de Saulo. Quando ele mesmo vai narrar a sua conversão, lá em Atos 26, ele então diz que ao rei Agripa, que ele ouviu uma voz do céu, que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, ou seja, dura coisa é lutar contra Deus na sua própria consciência. Um dia você cansa, Deus não cansa, mas um dia você cansa. Lutar contra Deus na sua própria consciência, de recalcitrares contra os aguilhões. Essa palavra é uma figura de linguagem tirada do campo. O boi teimoso, ele afasta na ponta do aguilhão, ele dá coices na ponta do aguilhão, aquela ponta aguda da guiada, ele é capaz de afastar nela e recalcitrados, afastar sobre a ponta de um ferro, de um aguilhão. E Paulo está dizendo que a consciência dele era como um boi dando coice na ponta de uma aguilhada, e então ele demonstra este recalcitrados contra os aguilhões. Qual seria esses aguilhões que a consciência de Paulo lutou contra ele, ou contra eles, por algum tempo? Por exemplo, aquele aguilhão da vida e das palavras de Jesus que Paulo bem conhecia. Paulo, ou Saulo, ele conheceu o ministério de Jesus e provavelmente em muitos momentos ele esteve entre os judeus murmurando contra eles, entre os demais fariseus. Saulo tinha a idade de Cristo. Ele era contemporâneo de Jesus, ele tinha a idade de Cristo. E ele sabia as palavras de Cristo. E ele conhecia o Cristo
pregado na cruz e ressuscitado dentre os mortos. Provavelmente ele pode que estava naquela multidão que gritava: crucificam, crucificam. Mas não resta dúvida que um pecador, por muito tempo, ele conhece alguma coisa do Evangelho, ele sabe de Cristo, da salvação, mas na sua consciência, ele sabe que não tem outra alternativa, mas ele fica lutando contra Deus na sua consciência. Quer ver outro aguilhão que Paulo lutava contra ele na sua consciência, e ele mesmo reconhece aqui que era como um aguilhão ferroando a sua consciência? Aquela morte serena de Estevão. Lembra que ele consentiu na morte de Estevão? Lembra que aqueles que apedrejaram Estevão deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo? Lembra que ele estava lá e deu a palavra de ordem para que Estevão fosse apedrejado, mas ele assistiu à morte solene e à morte calma de Estevão, no meio de toda injustiça e brutalidade. A Bíblia diz que Estevão, a semelhança do exemplo de Cristo sendo levado na cruz, ele não gritou, ele não blasfemou, ele não amaldiçoou ninguém, ele não abandonou a sua fé, pelo contrário, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo, e Saulo de Tarso viu isto, e que ele orava e dizia: Senhor, não lhes imputes este pecado, e docemente morreu, mesmo sendo apedrejado. Meus queridos irmãos, isso é um aguilhão na consciência de um homem que persegue a igreja. Esta cena provavelmente nunca saiu da mente de Saulo de Tarso. Pelo contrário, açoitava a sua consciência, era um aguilhão fincando na sua carne. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Talvez tenha gente aqui fazendo isso, lutando contra Deus na sua consciência. Já conhece a mensagem da cruz de Cristo, já ouviu a narrativa de tantas conversões, lida com o testemunho de crentes no dia a dia, mas ainda fica lutando contra Deus na sua consciência. Quer ver outro aguilhão? O aguilhão da fé corajosa dos cristãos. Quando ele perseguia e matava os cristãos, eles permaneciam fiéis, continuavam cantando, continuavam orando, ameaçados, torturados. Alguns eram levados ao cúmulo da morte, ou até mesmo eram levados, obrigados a blasfemar, e pelo contrário, eles louvavam, adoraram a Deus. Certamente o testemunho desses cristãos era um aguilhão a ferroar na consciência desse Saulo de Tarso. O testemunho de um crente, irmãos, é um aguilhão de Deus na consciência do ímpio, fincando constantemente na consciência dele. É por isso que os nossos grupos familiares são tão importantes neste projeto o Evangelho, de convidar um vizinho, um amigo, e ali testemunhar o Evangelho, falar com sabedoria, não distrair na hora da mensagem do Evangelho, enquanto o dirigente está dando a mensagem, os demais do grupo orando, para que a palavra do Evangelho penetre o coração daqueles ouvintes, porque o aguilhão fincando a carne daquele que luta contra Deus na sua consciência. Por isso que Saulo está dizendo aqui, que era como um aguilhão fincando a sua consciência. Eu quero concluir aqui. Deus converteu este homem a ele. Interessante que Deus venceu a fúria de Saulo e ainda o salvou. Deus podia ter feito diferente com ele. Deus poderia, por exemplo, ter derrotado Saulo e fazê-lo sumir comido de vermes, como ele fez Herodes. Deus fez isso com Herodes. Deus poderia fazer hoje isso com qualquer pecador que ele desejasse. Bom, você persegue na sua incredulidade, você já tem esse aguilhão fincando na sua consciência, mas eu vou a sua história desta forma. Mas pelo contrário, Deus optou por submeter Paulo à sua vontade.
Em vez de consumi-lo, Deus optou por salvá-lo, por submetê-lo à sua vontade. A conversão é isto, irmãos. Deus vence a fúria, a ignorância, a incredulidade do homem e ainda o salva. Olha que Deus misericordioso é o nosso Deus. E ainda o salva. Certamente Deus tinha motivo de sobra para executar um juízo sobre este perseguidor da igreja, mas Deus optou por salvá-lo. Deus pode ter motivo de sobra para executar um juízo sobre a sua cabeça, mas Ele pode optar em salvá-lo. Ele fez isto com Saulo de Tarso. Mas também nunca tenha, às vezes, se rendido a Cristo, e talvez você pode ser esses pecadores que anda lutando contra Deus na sua consciência. Não espere uma tempestade ou uma luz forte brilhar. Você precisa de parar de lutar contra Deus na sua consciência, porque hoje é dia de salvação. Todo aquele que confessar Jesus como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa da salvação e a respeito da salvação. E hoje, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o tempo da salvação. Que Deus te dê a graça que Ele deu a Saulo de Tarso naquele dia. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. E antes de orar, tem um hino aqui que nós queremos cantar com a igreja. Vamos todos colocar. É o hino de número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou, também não sei. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou certo, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos fazer deste hino uma oração. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atrai em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo
nós vamos orar. E nesta oração pastoral nós vamos estar orando pelo 42º Encontro de Casais com Cristo, já colocando perante o Senhor os casais que estarão participando, também a equipe que está trabalhando, preparando este encontro, que os irmãos da igreja se envolvam também orando para que seja um tempo de pessoas encontrarem com Cristo. Quero orar também pela mãe do Cláudio, nosso irmão, que está internada, e vamos estar lembrando dela também na nossa oração. Quero também lembrar aqui nas nossas orações, irmãos, continuarmos lembrando do nosso irmão Luiz Penzo, diácono desta igreja, que deve ser lembrado nas orações dos irmãos, está em tratamento e carece também dos cuidados do Senhor e deve ser lembrado pela família da fé, tá bom? Tem algum, dona Elza, que a senhora... Não, né? Senhor, muito obrigado por este tempo passado juntos aqui na Tua casa, neste coletivo de adoração, louvor ao Teu santo nome também, momento de ouvirmos a Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é fiel e verdadeira. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor um dia atravessou o caminho de um perseguidor da igreja e o converteu a Ti. E também o Senhor pode atravessar o caminho do pecador e convertê-lo ao Senhor. Que o Senhor mesmo faça isto nesta noite, naqueles que estão aqui na Tua casa, aqueles que nos acompanham pela transmissão do culto. Oramos para que a Tua boa mão, a Tua graça salvadora, alcance, transforma, regenere esses corações. Oramos aqui, ó Deus, pelo encontro dos casais que se aproxima, e já lembramos de orar pela equipe, de orar também pelos casais que estão sendo convidados a participar do encontro. Sabemos que a lista é o Senhor quem promove, a equipe se coloca à disposição do Senhor, e o Senhor manda aquelas pessoas que estaremos trabalhando naqueles dias, e que o Senhor mesmo já esteja trabalhando os corações dos casais e daqueles que estarão participando. Que seja um tempo de encontro verdadeiro com o Senhor, encontro transformador, como muitos aqui tiveram a oportunidade de ter este encontro com o Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida do nosso irmão Cláudio, pela sua mãe que está internada num quadro delicado, que o Senhor esteja visitando o coração dela, também trazendo consolo, graça ao coração do filho, do Cláudio, de toda a família. Oramos pedindo a Tua bênção e a Tua paz por ela, colocamos nas Tuas mãos. Lembramos também do nosso irmão Luiz Penzo. Visita-o com a Tua graça, com o Teu favor, com a Tua misericórdia. Nossa irmã Zenaide, que o Senhor cuide desses irmãos, com a Tua mão de poder e de graça, com a Tua mão abençoadora, a Tua mão cheia de misericórdia. Oramos também pelos idosos da igreja que não podem vir à Tua casa, mas que eles estejam com o coração voltado para o Senhor e a fé firme no Senhor. Obrigado pelos nossos irmãos do Ministério Vaso Novo, que têm estado com esses irmãos, levando a ceia, a palavra do Senhor e encorajando-os na fé. Oramos pelos grupos familiares, pela santa tarefa de semear a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho, de proclamar a palavra do Senhor. Os lares que recebem, os líderes, sejam encorajados no Senhor, na Tua graça e no Teu poder. E essa semana, quando esses grupos se reunirem, que eles vão proclamar com alegria e com entusiasmo a palavra do Senhor nosso Deus, e que vidas sejam alcançadas. Oramos pela nossa cidade, pelo nosso país, nesses tempos tão difíceis que temos vivido. Que a Tua boa mão esteja sobre a Tua igreja, para que nós desanime de continuar trabalhando, sendo honestos, cuidarmos dos nossos filhos e trabalharmos como quem serve ao Senhor e não aos homens, sabendo que é ao Senhor que prestaremos contas. Portanto, cuida de nós, da Tua igreja nesse tempo. Oramos para que haja muitas conversões na nossa cidade, que vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho, o Evangelho da Tua graça e da Tua salvação.
Portanto, oramos pelos irmãos, pela semana de trabalho, de estudo dos nossos irmãos, dos nossos filhos, que cada um, por onde espalhar esta semana, espalhe como um missionário, como um servo, uma testemunha do Senhor, para pregar ali, testemunhar ali o teu evangelho, sabendo que o seu testemunho é como um aguilhão na consciência daqueles que estão à sua volta. Oramos assim, ó Deus, para que a tua igreja seja fortalecida na tua graça e no teu poder. Nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça do nosso bendito Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, que salva o pecador, a comunhão e a mais terna consolação do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todos os nossos irmãos em Cristo, espalhados sobre a face da terra, proclamando o teu evangelho e aguardando a volta bendita do nosso Salvador, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam nesta noite. Tem algum visitante que não me chegou a mão aqui? Ninguém. Tem algum visitante nesta noite? Se tiver, por favor, queira erguer uma de suas mãos para nós estarmos agradecendo aqui a sua presença. Nós vemos alguns que nos visitam, mas não é pela primeira vez, né? Ah, tem aqui, tem uma família aqui. Os irmãos cumprimentos, muito bem-vindos, tá bem? Deus que abençoe, sejam bem-vindos sempre aqui à casa do Senhor, tá bom? O Nelvo, cadê o presbítero Nelvo? Vem aqui, Nelvo, convocar a nossa equipe de casais para o trabalho aí da terça-feira. Vamos dar aqui a palavra ao presbítero Nelvo. Queridos, boa noite. Estamos nos aproximando já da data do nosso encontro e nós gostaríamos de contar com toda a equipe na terça-feira, agora, para a gente acertar alguns detalhes e colocar em prática alguns trabalhos a fazerem. Tá, irmãos, ainda temos ficha, tá? Temos vagas ainda para vagas para a gente trazer algum casal que vocês conheçam, tá? Ou possa indicar para nós. As inscrições estão ali no balcão de informação, juntamente com a secretaria e conosco, né, comigo e com a Líbia, se alguém quiserem pegar, tá bom? Irmãos, boa semana a todos. Ok, então está dado aí o recado do Ministério dos Casais, os irmãos estejam atentos. Hoje encerrou o acampamento dos adolescentes, desde sexta-feira, que eles estavam reunidos lá no Manaim, e encerrou hoje o acampamento dos nossos adolescentes. Parabenizamos toda a equipe que trabalhou lá com os adolescentes, foi um tempo muito bom na vida dos nossos filhos. Atentem aos avisos que estão no boletim, que são as nossas comunicações da semana. Que Deus abençoe, ouçam o pós-lúdio, estaremos à porta para cumprimentá-los.